Graça e paz, como é que você tá? Tudo bem? Tá acompanhando o Papo Pentecostal? Preciso da sua companhia comigo, hein? É muito bom poder estar aqui em mais uma edição desse canal e eu quero falar com você hoje a última mensagem acerca do tema o Evangelho. Eu disse na primeira mensagem que o Evangelho não é religião e disse na segunda que ele não é irreligião. E hoje eu quero apresentar resumidamente o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu espero que isso traga ao seu coração muita edificação e alento espiritual para a glória de Deus. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu joinha aí e compartilhe esse conteúdo com alguém. Certamente, essa palavra vai fazer diferença na vida de alguém que você tocou ao compartilhar esse conteúdo. Vem comigo! Definir o Evangelho não é algo muito simples. Nós não temos em nenhum versículo da Escritura Sagrada uma explicação ou uma aplicação que seja suficiente para poder falar a grandiosidade do Evangelho. Mas certamente nós podemos, por aquilo que a Bíblia Sagrada nos revelou, conceituar o Evangelho para que ele seja aí um ponto de partida para que você entenda a boa notícia que Deus nos revelou a respeito do modo pelo qual ele aceita pecadores como seus filhos. O Evangelho de Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele é um fato histórico incontestável. Deus, por sua graça, decidiu salvar homens e mulheres de toda a raça, tribo e nação, e ele fez isso enviando o seu Filho Jesus Cristo para, através da sua morte e da sua ressurreição, trazer de volta a comunhão com ele todos aqueles que ele escolheu para a salvação. Então o Evangelho ele é um fato histórico incontestável. Ele não é uma fábula, nem uma lenda. De fato, Deus se fez carne, esteve no nosso mundo, entrou na nossa história, viveu entre nós, pregou e anunciou boas novas de salvação, mas foi morto de uma forma cruenta e violenta. E na cruz do Calvário, ele levou sobre si os pecados de todos aqueles que Deus escolheu para a salvação. E através da sua ressurreição, que não é uma fábula, é uma ressurreição literal, de fato, Jesus venceu a morte, ele nos justificou para podermos ser aceitos diante de Deus, nosso Pai, como pecadores que são agora declarados sem culpa, porque a justiça de Cristo foi acreditada a eles. Conquanto o Evangelho se trate de um fato histórico incontestável acerca da morte e da ressurreição de Jesus, você lê isso em 1 Coríntios capítulo 15, nos primeiros versículos, o Evangelho também se trata das aplicações doutrinárias que se originam desse fato histórico. Talvez esse seja o ponto em que exija de nós uma reflexão mais profunda sobre a natureza dessa boa notícia de salvação. Porque o Evangelho ele só tem efeito quando aplicado em cada aspecto da nossa vida. Quando Jesus decide viver uma vida sacrificial, e morre em nosso favor, e em obediência ao Pai, até a morte de cruz, entrega a sua vida por aqueles que vão ser salvos, ele está deixando para nós um modelo de vida que deve transformar cada aspecto do nosso ser. Por isso, Paulo afirma que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, o mesmo Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens e nos educando a renunciarmos às paixões mundanas. Então você percebe que o Evangelho ele é uma boa notícia que deve ser aplicada em cada aspecto da nossa vida. O Evangelho me ensina como pai a amar a minha filha incondicionalmente, da mesma forma que Deus me ama incondicionalmente. O Evangelho me ensina como marido a ser da mesma forma que Cristo foi para a sua igreja, uma pessoa que está disposta a se sacrificar e a dar o melhor para cuidar dela e guardá-la na sua presença. Assim como o Evangelho me mostra a boa vontade de Cristo de renunciar tudo que ele podia ter nesse mundo para poder servir a Deus, esse mesmo Evangelho me desafia a poder obedecer a Deus e andar na presença dele em novidade de vida, ainda que isso custe toda a minha vida. O Evangelho mostra como que Deus aceita pecadores, que não é pelos seus méritos. Esse é um fato histórico, mas a doutrina por trás disso me mostra que eu devo entender que a minha relação com Deus não deve ser construída por obediência somente, mas principalmente por uma fé que aceita o dom de Deus, que me torna filho dele, e dessa forma, em amor e gratidão,
eu devolver a Ele do bem que eu tenho recebido. O Evangelho causa uma mudança radical em cada aspecto de nossa vida. Sem o Evangelho, eu trabalho para ganhar dinheiro. Com o Evangelho, o trabalho é um ministério que eu tenho para poder levar a boa notícia de salvação e para ter recursos para o avanço do reino de Deus. Sem o Evangelho, o prazer se forma uma forma de tirania, porque eu tento preencher a minha necessidade de adoração com as coisas que o mundo me oferece. Mas com o Evangelho, o prazer é um dom de Deus, aonde eu glorifico pelo bem que Ele me proporciona. Quando eu entendo isso, toda a minha vida é transformada. A religião pode mudar o comportamento e não pode mudar o coração. E a irreligião pode até me ensinar bons valores e bons modos, mas dificilmente me levará a glorificar Deus por aquilo que Ele é. Mas o Evangelho consegue fazer as duas coisas. Ele transforma o meu coração de pedra num coração de carne, segundo Ezequiel 36, e ao mesmo tempo ele me ensina o modelo de vida que eu devo viver a partir do momento que eu deixei de estar sendo encabeçado na minha vida por Adão e passei a ter Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Uma vez que eu entendo e descubro o Evangelho, eu não preciso de forma alguma buscar a aceitação de Deus em qualquer outro tipo de mensagem, método, ritual ou qualquer outra coisa. O Evangelho como um fato histórico onde Deus salva o pecador eficazmente, de uma forma real. E com uma doutrina que me mostra de que maneira aquela morte me transformou, isso me torna completo e perfeito em Cristo Jesus. Você precisa descobrir o Evangelho. Certamente você está cansado do fardo pesado da religião e talvez você esteja cansado também de tentar a todo momento demonstrar que você não precisa de regras para agradar a Deus e você sabe que o pecado está te levando para o inferno. O Evangelho é a solução que você precisa. Cristo verdadeiramente morreu por pecadores. Cristo verdadeiramente morreu para salvá-los e Ele ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Essa boa notícia pode transformar você nesse momento. Abra o seu coração para Cristo e receba Ele de todo o seu coração. Certamente o Evangelho é aquilo que nós necessitamos para podermos viver a vida cristã em toda a sua plenitude. Ele é o tesouro da igreja e nós faremos bem em guardar essa mensagem de todo o nosso coração e com todas as nossas forças. E aí, gostou do vídeo? Espero que essas palavras tragam muito alento ao seu coração e que despertem em você a necessidade de conhecer com mais profundidade a sua fé, porque vivemos dias trabalhosos na igreja brasileira, onde a essência do Evangelho foi perdida. Mas essa geração da qual eu faço parte e você também é a geração que está sendo comissionada pelo Espírito Santo a resgatar o Evangelho e reaprendê-lo para proclamá-lo com poder para a glória de Deus. Comenta aí no vídeo o que você achou, deixa nos comentários, é uma mensagem bem carinhosa e me ajuda a compartilhar essa mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.